Lula praticamente comemora a prisão do Bolsonaro e dos aliados do Bolsonaro. Exatamente isso. O Lula disse que o Brasil e a justiça do Brasil, sabe, deu uma lição de democracia para o mundo todo ao condenar Bolsonaro por trama golpista. E ainda ele disse que eu não sei se todos pensam igual eu, mas eu tenho certeza, Lula, que não pensam. Quem pensa igual você é a sua bolha. Só a sua bolha. Porque o Lula falando em democracia, cara, chega da ânsia. Porque o que que o Lula entende de democracia quando o Lula apoia as piores ditaduras do mundo? O que que o Lula entende de democracia quando o Lula apoia o Maduro, que faz as piores barbáries com seu povo? O que que o Lula entende de democracia quando o Lula apoia, sabe, a ditadura chinesa? Quando o Lula apoia a ditadura cubana? Essa pessoa está falando que ele entende de democracia. Isso é só alguns pontos que eu estou pegando, porque tem vários, vários e vários. O país deu um passo importante. Não sei se todo mundo pensa como eu penso. Esse país Claro que não, ontem Lula. deu uma Ainda lição bem. de democracia ao mundo. Ao mundo. Sem, sem nenhum alarde, sem nenhum alarde, a justiça brasileira mostrou a sua força, não se amedrontou com as ameaças de fora e fez um julgamento primoroso, onde não tem uma acusação de oposição. É tudo acusação de dentro da quadrilha que tentou dar um golpe nesse país em 2008. E pela primeira vez na história do país, pela primeira vez em 500 anos na história desse país, você tem alguém preso por tentativa de golpe. Você tem um ex-presidente da República e você tem 4 generais de 4 estrelas presos. Numa demonstração de que democracia vale para todo. Democracia não é privilégio de ninguém. É um direito de 215 milhões de brasileiros. Portanto, eu estou feliz, não pela prisão de ninguém, estou feliz porque esse país demonstrou que está maduro para exercer a democracia na sua mais alta plenitude. Cara, o que falar de uma pessoa dessa? Para quem que o Lula está falando aqui? O Lula está falando para a bolha petista. Porque as outras pessoas ainda pensam, sabe? E não é ser bolsonarista, não é ser partidário, não é ser ideológico, não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Foi um processo totalmente contaminado, que em várias partes do processo, o Moraes era vítima. Se um juiz, em qualquer democracia do mundo, onde o juiz é citado, em qualquer processo que for, como vítima, ele precisa se abster de continuar julgando aquele processo. Mas o Lula fala que é uma plena democracia e que a justiça trabalhou brilhantemente. Sabe? Aí pegando outros ganchos, sabe? Aí eu pergunto Lula, Lula, qual é essa democracia que você fala quando você e todos os políticos, os juízes, promotores, sabe, uma boa parte, desembargadores, ganham milhares, milhões de reais por mês, vive como reis e rainhas em seus castelos, cheio de segurança, quando a população está nas ruas, morando em barracos, morando debaixo de ponte, igual lá onde vocês fez a COP30 em Belém. É só sair 1 quilômetro do raio ali onde foi a COP30 para ver, sabe, urubus, carniça, esgoto a céu aberto. Qual democracia é essa, Lula? Onde vocês estão como reis e rainhas e as pessoas morrendo, e as pessoas à míngua, comendo, pegando comida do lixo. Qual democracia é essa, Lula? Onde tem cidade no Nordeste, no Ceará, na Bahia, que os criminosos estão expulsando moradores, cidade com até 2 mil habitantes, criminosos estão expulsando seus moradores dessa cidade, tomando a cidade para si.
Qual democracia é essa, Lula? Onde é essa democracia que a pessoa não tem direito de ficar na sua casa, que mora ali há 40 anos? A pessoa não tem direito de andar na rua. Qual democracia é essa? Sabe assim, eu queria entender qual é essa democracia do Lula. Então, se eu fosse falar aqui, eu ficava até amanhã. Qual democracia é essa do Lula, onde uma criminosa, ex-primeira-dama do Peru, condenada por corrupção, no caso Odebrecht, condenada a 15 anos, o seu marido foi preso no Peru, e o Lula pegou um avião da FAB, onde gastou milhares e milhares de reais, pegou um avião da FAB, foi lá no Peru trazer essa criminosa para o Brasil, para não ser presa lá. Qual democracia é essa? Quer dizer, ele está comemorando a prisão do Bolsonaro, que a justiça brasileira trabalhou bem, só que ao mesmo tempo ele se contradiz quando ele importa uma criminosa, 15 anos de cana por corrupção. Ele manda trazer essa mulher para cá para ela não ser presa lá no seu país. Aí, para acabar de completar, o amigo dele, Toffoli, é a mulher, essa senhora, entra no STF, pedido no STF, cai no colo do Toffoli e o Toffoli vai lá e tira todos os processos dela, deixa ela ficha limpa. Então, essa é a democracia do Lula. Sabe, por isso que eu falei no início do vídeo que o Lula, quando ele fala isso, ele fala para sua bolha política. Ele fala para aqueles petistas ali, que fica ali no pé dele, aqueles que ele, sabe, dá a vida por ele, faz qualquer coisa pro Lula. Porque o resto das pessoas sabe que isso aqui é só um falastrão. Sabe que não é bem assim. Porque se aqui no Brasil essa justiça do Lula funcionasse, 90% dos políticos, não vou falar só do PT não para não ser injusto, 90% dos políticos do Brasil estaria em cana, inclusive o Lula. Inclusive o Lula. De qualquer partido tem político corrupto. Lá no STF tem pilhas e pilhas de processo de político, de senador como Renan Calheiro, vários outros, Ciro Nogueira, que finge ser de direita, sabe? O atual ministro do Lula, da Casa Civil, ex-governador da Bahia, cheio de processo por corrupção, tá lá, ministro do Lula. Então, assim, eu queria entender de qual país que o Lula está aclamando que aqui a democracia funciona e a justiça funciona. Eu queria saber qual país é esse. Será que o Lula está falando de El Salvador? Pode ser, de El Salvador. Porque aqui no Brasil, não. Você me desculpa, mas não. Claro, a sua bolha acredita. Qualquer coisa que você falar, eles acreditam. Mas a sua bolha, hoje, já é bem pouco, já é bem uma minoria. Então, o Lula, cara, assim, pra mim é irrelevante, mas como eu trato desses assuntos aqui, eu tenho que trazer, né? Essas falas desastrosas do Lula aqui para pelo menos contrapor o que ele tá falando, porque, cara, é uma pessoa totalmente sem noção, ou não, ou tem muita noção do que está falando. Porque a pessoa que apoia o Maduro e falar de democracia, não dá.